Bem-vindos ao nosso canal. Neste conteúdo, vamos explorar a história e as características desse veículo clássico e fascinante. O Amphicar é um carro anfíbio único, capaz de se movimentar tanto na terra quanto na água. Produzido nas décadas de 1960 e 1970, o Amphicar se destaca como um dos poucos. Olá, caros leitores! Hoje, convidamos vocês a embarcar conosco em uma viagem no tempo, mais especificamente para os anos de 1961 a 1968. Vamos explorar juntos a fascinante história do Amphicar, um veículo único e surpreendente que desafiou as fronteiras entre a terra e a água. O Amphicar foi um automóvel anfíbio que conquistou corações e mentes naquela época. Imagine poder dirigir pelas estradas, em seguida, sem a necessidade de mudar de veículo, simplesmente entrar na água e navegar pelos rios e lagos. Era uma verdadeira experiência de liberdade e aventura. Durante esses 8 anos de produção, o Amphicar cativou entusiastas e curiosos ao redor do mundo. Seu design elegante e funcionalidade inovadora o tornaram um ícone da indústria automotiva. Com um motor traseiro e hélices para impulsioná-lo na água, o Amphicar era capaz de atingir velocidades consideráveis tanto em terra quanto na água. No entanto, apesar de sua popularidade e charme, o Amphicar enfrentou alguns desafios. Sua velocidade máxima não era tão impressionante em comparação com outros veículos terrestres, e sua tração aquática também apresentava limitações. Essas questões, juntamente com o alto custo de produção, eventualmente levaram ao fim da produção em 1968. Apesar de sua curta vida, o legado do Amphicar vive até hoje. Poucos veículos conseguiram capturar a imaginação das pessoas como esse incrível carro anfíbio. Hoje em dia, os entusiastas ainda se reúnem para celebrar e preservar a história do Amphicar, mantendo viva a memória dessa engenhosa invenção. Então, convidamos vocês a se juntarem a nós nessa jornada nostálgica pelo passado e descobrir os encantos do Amphicar. Preparem-se para mergulhar na história e explorar as maravilhas de um veículo que desafiou as convenções e nos mostrou que os limites podem ser superados. Aventurem-se conosco nesse mundo fascinante do Amphicar. Olá, caros leitores! Hoje, convidamos vocês a embarcar conosco em uma viagem no tempo, mais especificamente para os anos de 1961 a 1968. Vamos explorar juntos a fascinante história do Amphicar, um veículo único e surpreendente que desafiou as fronteiras entre a terra e a água. O Amphicar foi um automóvel anfíbio que conquistou corações e mentes naquela época. Imagine poder dirigir pelas estradas, em seguida, sem a necessidade de mudar de veículo, simplesmente entrar na água e navegar pelos rios e lagos. Era uma verdadeira experiência de liberdade e aventura. Durante esses 8 anos de produção, o Amphicar cativou entusiastas e curiosos ao redor do mundo. Seu design elegante e funcionalidade inovadora o tornaram um ícone da indústria automotiva. Com um motor traseiro e hélices para impulsioná-lo na água, o Amphicar era capaz de atingir velocidades consideráveis tanto em terra quanto na água. No entanto, apesar de sua popularidade e charme, o Amphicar enfrentou alguns desafios. Sua velocidade máxima não era tão impressionante em comparação com outros veículos terrestres, e sua tração aquática também apresentava limitações. Essas questões, juntamente com o alto custo de produção, eventualmente levaram ao fim da produção em 1968. Apesar de sua curta vida, o legado do Amphicar vive até hoje. Poucos veículos conseguiram capturar a imaginação das pessoas como esse incrível carro anfíbio. Hoje em dia, os entusiastas ainda se reúnem para celebrar e preservar a história do Amphicar, mantendo viva a memória dessa engenhosa invenção. O
o Amficar nos lembra que a inovação e a busca por novas fronteiras podem resultar em criações verdadeiramente impressionantes. É um exemplo de como o ser humano sempre buscou desafiar os limites e explorar novas possibilidades. Portanto, convidamos vocês a se juntarem a nós nessa jornada nostálgica pelo passado e descobrir os encantos do Amficar. Preparem-se para mergulhar na história e explorar as maravilhas de um veículo que desafiou as convenções e nos mostrou que os limites podem ser superados. O Amficar foi desenvolvido pelo engenheiro alemão Hans Trippel, que tinha o objetivo de criar um veículo que fosse capaz de transitar tanto na terra quanto na água. Ele queria oferecer aos motoristas a liberdade de explorar diferentes ambientes sem precisar trocar de veículo. Uma das características marcantes do Amficar era sua transição suave entre a terra e a água. Para entrar na água, o condutor simplesmente acionava um mecanismo que ativava as hélices traseiras e fechava as portas hermeticamente, transformando o veículo em uma embarcação. As rodas serviam como lemes para direcionar o Amficar na água. O Amficar era capaz de atingir velocidades de até 7 nós, cerca de 13 km por hora, na água e cerca de 110 km por hora em terra. Embora não fosse o veículo mais rápido de sua época, ele certamente era um dos mais versáteis. No entanto, havia alguns desafios em relação ao desempenho do Amficar. Sua tração aquática era afetada por condições adversas, como ondas fortes ou correntezas, o que limitava um pouco sua navegabilidade. Além disso, sua velocidade máxima em terra também não era excepcional. No entanto, o fato de ser um veículo anfíbio único compensava essas limitações para muitos entusiastas. O Amficar foi produzido em modestas quantidades, com aproximadamente 3.878 unidades fabricadas durante sua existência. Ele era exportado para diversos países, incluindo os Estados Unidos, onde se tornou bastante popular. Uma das curiosidades sobre o Amficar é que ele foi projetado para atender às regulamentações da época tanto para veículos terrestres quanto para embarcações. Isso significava que o Amficar precisava cumprir com os requisitos de segurança automotiva e também com as normas de segurança náutica, como a presença de um sistema de esgoto para evitar a poluição da água. Além disso, o Amficar contava com alguns recursos adicionais para tornar a experiência de condução e navegação mais confortável e prática. Ele possuía uma capota retrátil que podia ser levantada ou abaixada conforme a necessidade, proporcionando proteção contra a chuva ou permitindo uma brisa refrescante durante os passeios aquáticos. O veículo também vinha com um sistema de aquecimento para garantir o conforto em dias mais frios. Em termos de popularidade, o Amficar conquistou a atenção de muitas celebridades e personalidades da época. Ele foi destaque em filmes, programas de TV e eventos especiais, o que contribuiu para sua fama e reconhecimento mundial. A versatilidade e o charme do Amficar atraíam pessoas que buscavam uma experiência única e emocionante ao volante e na água. No entanto, apesar de seu apelo e inovação, o Amficar não foi um sucesso comercial retumbante. Os altos custos de produção e os desafios técnicos enfrentados pela empresa foram fatores que eventualmente levaram ao fim da produção em 1968. Hoje, o Amficar é lembrado como um ícone da engenharia e da criatividade. Sua capacidade de transitar entre dois elementos tão diferentes, combinada com seu design elegante e funcional, o tornou uma verdadeira obra-prima automotiva. Aqueles que têm a sorte de possuir ou pilotar um Amficar têm a oportunidade de vivenciar uma experiência única e emocionante. Dirigir pelas ruas, em seguida, entrar na água com o mesmo veículo é algo realmente especial e cativante. O Amficar nos ensina que há espaço para a inovação e a ousadia, mesmo em um mundo onde já parecia que tudo havia sido inventado.
Ele nos lembra que a busca por novas fronteiras e a coragem de desafiar as convenções podem resultar em criações verdadeiramente notáveis. Uma das características interessantes do Amphicar é o seu sistema de flutuação. Enquanto outros veículos anfíbios utilizavam estruturas de casco rígido para se manterem à tona na água, o Amphicar adotou uma abordagem diferente. Ele era equipado com compartimentos de ar selados e reforçados, o que proporcionava a flutuabilidade necessária para navegar tranquilamente. Além disso, o Amphicar possuía uma série de recursos de segurança para garantir a tranquilidade dos ocupantes. Ele era equipado com cintos de segurança, para-brisas laminados e um sistema de direção resistente à água. Também havia uma bomba de esgotamento para remover a água que pudesse entrar na embarcação durante a navegação. Apesar do fim da produção do Amphicar em 1968, seu legado perdura até os dias de hoje. Existem clubes e associações dedicados à preservação e restauração desses veículos únicos. Os entusiastas se reúnem para compartilhar sua paixão pelo Amphicar, exibindo e desfrutando dessas maravilhas mecânicas em eventos e encontros especiais. Além disso, o Amphicar continua a fascinar as pessoas através de exposições e museus automotivos ao redor do mundo. É uma atração popular para os amantes de carros clássicos e para aqueles interessados na história da mobilidade. É interessante notar que, mesmo após décadas desde o fim da produção do Amphicar, a ideia de um veículo anfíbio ainda é explorada por alguns fabricantes atualmente. Protótipos e conceitos de carros anfíbios continuam a ser desenvolvidos, demonstrando que a ideia de um veículo versátil que possa navegar na água e rodar nas ruas ainda desperta a imaginação e o interesse das pessoas. O Amphicar é um testemunho do espírito humano de exploração e inovação. Ele nos lembra que não devemos temer desafiar os limites e buscar soluções criativas para nossos desafios. Sua história nos inspira a pensar além das convenções e a abraçar a audácia de transformar sonhos em realidade. Uma das curiosidades interessantes sobre o Amphicar é que ele foi amplamente utilizado por militares e serviços de resgate. Devido à sua capacidade anfíbia, o Amphicar foi empregado em missões de salvamento em áreas costeiras e em ações militares que envolviam rios e lagos. Sua capacidade de transitar tanto na terra quanto na água permitia que o Amphicar fosse usado em uma variedade de situações. Ele podia atravessar rios e lagos, superando obstáculos naturais e proporcionando mobilidade em terrenos difíceis. Nas operações de salvamento, o Amphicar era usado para resgatar pessoas em áreas inundadas ou para alcançar locais de difícil acesso. Outra curiosidade é que o Amphicar também foi utilizado por agências governamentais e diplomatas. Sua capacidade de navegar na água permitia que diplomatas e autoridades atravessassem rios e lagos em viagens oficiais, evitando a necessidade de pontes ou barcos adicionais. Além disso, o Amphicar também teve um papel significativo na cultura popular. Ele apareceu em filmes, programas de televisão e até mesmo em capas de álbuns musicais. Sua imagem única e sua habilidade de transitar entre a terra e a água capturaram a imaginação das pessoas e o transformaram em um ícone da cultura automotiva da época. É importante ressaltar que, apesar de suas habilidades anfíbias, o Amphicar era considerado mais adequado para uso recreativo e não era destinado a longas viagens no mar ou em águas oceânicas. Ele era mais adequado para águas calmas, como rios, lagos e enseadas costeiras. O Amphicar também possuía algumas características de design notáveis. Seu estilo era caracterizado por linhas suaves e arredondadas, com uma aparência que combinava elementos de carros esportivos e barcos. Seu tamanho compacto e sua carroceria elegante o tornavam um veículo atraente tanto na terra quanto na água. Hoje em dia, o Amphicar é altamente valorizado por colecionadores e entusiastas de veículos clássicos.
poucas unidades sobreviveram ao longo dos anos, o que torna esses veículos ainda mais especiais e cobiçados. Aqueles que têm a sorte de possuir um Amphicar têm a oportunidade de desfrutar de uma experiência única e nostálgica ao volante e na água. Uma das características notáveis do Amphicar é o seu desempenho na água. Ele podia atingir uma velocidade máxima de cerca de 7 nós, 13 km por hora, na água, impulsionado por suas hélices traseiras. Embora não fosse um veículo aquático rápido, o Amphicar era capaz de uma navegação estável e segura, permitindo que os ocupantes desfrutassem de passeios tranquilos e divertidos. Outra curiosidade interessante é que o Amphicar possuía tração nas 4 rodas, o que o tornava mais capaz em terrenos acidentados e lamacentos, além de permitir uma melhor estabilidade no momento de entrar e sair da água. Isso era especialmente útil em situações de resgate ou em áreas com condições de estrada desafiadoras. O processo de transição do Amphicar da terra para a água era relativamente simples. O motorista ativava um interruptor especial para ativar as hélices e, em seguida, dirigia para a água. As hélices eram impulsionadas pelo motor traseiro, permitindo que o Amphicar navegasse pela água de forma suave e controlada. Na água, o Amphicar era direcionado usando o volante, assim como em uma embarcação convencional. Embora o Amphicar tenha sido um veículo pioneiro e inovador para a sua época, ele enfrentou alguns desafios. Embora fosse capaz de transitar entre a terra e a água, o desempenho em ambas as situações não era tão refinado quanto em veículos especializados. Ele não era tão ágil na água quanto um barco e não era tão ágil na terra quanto um carro convencional. Além disso, a produção do Amphicar enfrentou dificuldades financeiras e limitações tecnológicas. A produção em massa era cara e os custos de fabricação se mostraram mais altos do que o esperado. Isso, combinado com a falta de uma rede de distribuição eficiente, levou ao fim da produção em 1968, com aproximadamente 3.878 unidades produzidas. No entanto, a singularidade e o charme do Amphicar continuam a encantar entusiastas e curiosos até os dias de hoje. Sua história é um exemplo de como a engenhosidade e a coragem de pensar além dos limites podem levar à criação de veículos verdadeiramente extraordinários. Embora o Amphicar tenha sido projetado para uso civil e recreativo, ele também teve um papel em algumas operações militares durante a sua época. Durante a Guerra Fria, o Exército dos Estados Unidos avaliou o Amphicar para uso em possíveis cenários militares, incluindo operações de reconhecimento e transporte em áreas costeiras e fluviais. Além disso, o Amphicar também foi usado por alguns exércitos europeus, principalmente para fins de patrulha de fronteiras e operações de resgate em áreas inundadas. Sua capacidade de transitar da terra para a água de forma rápida e eficiente o tornava uma opção atraente para essas missões. Uma curiosidade interessante é que, apesar do sucesso inicial do Amphicar e da sua popularidade entre alguns consumidores, ele enfrentou desafios significativos no mercado automotivo. Além dos altos custos de produção, o veículo também foi afetado pela concorrência de outros carros esportivos e pela falta de infraestrutura adequada para veículos anfíbios, como rampas de acesso à água e portos preparados para recebê-los. Após o fim da produção do Amphicar em 1968, várias tentativas foram feitas para ressuscitar o conceito de veículo anfíbio ao longo dos anos. Diversos protótipos e conceitos de carros anfíbios foram desenvolvidos por diferentes fabricantes, explorando novas tecnologias e abordagens para a mobilidade anfíbia. No entanto, nenhum deles conseguiu alcançar a mesma popularidade e reconhecimento que o Amphicar teve em sua época. Atualmente, o Amphicar é considerado um clássico cult entre os entusiastas de carros e colecionadores.
As unidades restantes são altamente valorizadas e podem ser encontradas em eventos automotivos, exposições e até mesmo em leilões especializados. É fascinante como o Amphicar conseguiu capturar a imaginação das pessoas ao longo dos anos, combinando a emoção de dirigir um carro esportivo com a aventura de explorar a água. Sua história única e seu design distintivo o tornam um marco na indústria automotiva e uma verdadeira peça de colecionador. Uma das características únicas do Amphicar era a sua carroceria selada e totalmente à prova d'água. Isso significa que não era necessário realizar nenhum tipo de preparação especial antes de entrar na água, como colocar tampas ou vedar as aberturas do veículo. O Amphicar simplesmente entrava na água e estava pronto para navegar. O Amphicar também possuía alguns recursos de segurança projetados para situações de emergência na água. Ele era equipado com 2 bombas de porão, que podiam ser ativadas para remover a água que eventualmente pudesse entrar no veículo. Além disso, o carro possuía portas com vedação especial para evitar o vazamento de água para o interior. Em termos de desempenho na água, o Amphicar tinha uma velocidade máxima de cerca de 7 nós, 13 km por hora. Apesar de não ser particularmente rápido, ele era capaz de navegar tranquilamente em uma variedade de condições de água, desde lagos calmos até rios com correnteza leve. O Amphicar era movido por um motor de 4 cilindros refrigerado a ar, localizado na parte traseira do veículo. Era um motor de origem alemã, produzido pela empresa Triumph, com uma potência de cerca de 43 cavalos. Embora não fosse um motor particularmente potente, era adequado para impulsionar o veículo tanto na terra quanto na água. Em termos de capacidade de passageiros, o Amphicar podia acomodar até 4 pessoas, incluindo o motorista. Era um carro compacto, com dimensões semelhantes aos automóveis da época. A combinação de espaço para passageiros e capacidade anfíbia fazia do Amphicar uma opção divertida e prática para passeios em família ou com amigos. Apesar de sua produção ter sido relativamente curta, o Amphicar deixou um legado duradouro na indústria automotiva. Ele foi um dos primeiros veículos a combinar as características de um carro e um barco em um único pacote, abrindo caminho para o desenvolvimento de outros veículos anfíbios no futuro. Uma das características interessantes do Amphicar era que ele possuía um sistema de direção único. Enquanto estava na água, o veículo usava seu leme traseiro para direcionar, semelhante a um barco. Isso permitia que o Amphicar fizesse curvas suaves e manobras precisas na água. No entanto, ao dirigir na terra, o veículo voltava a usar seu sistema de direção convencional, controlado pelo volante dianteiro. Em termos de popularidade, o Amphicar atraiu a atenção de várias celebridades e personalidades notáveis. Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, possuía um Amphicar pessoal e era conhecido por surpreender visitantes ao conduzi-los para um passeio inesperado na água. Esse tipo de exposição aumentou a visibilidade e a fama do veículo na época. Apesar de sua produção ter sido encerrada em 1968, o Amphicar continua a ser um objeto de interesse para colecionadores de automóveis e entusiastas. As unidades restantes são consideradas raridades e podem alcançar preços significativos em leilões e vendas privadas. Vale ressaltar que, embora o Amphicar tenha sido um veículo pioneiro, existem outros veículos anfíbios disponíveis atualmente no mercado. Esses veículos são projetados com tecnologias mais avançadas e podem oferecer desempenho aprimorado tanto na terra quanto na água. Alguns exemplos notáveis incluem o Gibbs Aquada, o Watercar Panther e o Quadski, cada um com suas próprias características e capacidades únicas. No entanto, o Amphicar permanece como um ícone da era dos veículos anfíbios e continua a ser lembrado como um precursor dessas tecnologias modernas.